A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, chegamos ao início de mais uma semana e nesses tempos de indecisão, de insegurança, de incerteza, nós louvamos ao Senhor pela direção, pela segurança, pelo conforto, pela esperança que a palavra de Deus nos traz. Por isso quero convidar você mais uma vez a tirar alguns minutos que serão preciosos para meditação e reflexão na palavra de Deus. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 121, os versículos 1 e 2, onde lemos assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Um salmo muito conhecido que nos dá uma preciosa lição sobre confiar no Senhor. E não é confiar em qualquer Senhor, é no Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor criador de todas as coisas, o Senhor sustentador de todas as coisas. Todos nós, em muitos momentos da nossa vida, precisamos de ajuda, precisamos de socorro. Nós pedimos por socorro quando as nossas forças se esgotam, ou quando os nossos recursos acabam, ou quando nós estamos sem esperança, ou quando nós estamos em uma situação em que não conseguimos ver uma saída. Satanás levou o homem a viver como se ele não dependesse de ninguém, inclusive de Deus. E quando o homem chega em situações difíceis, muitas das vezes ele já andou tão longe que ele se sente incapaz de voltar atrás ou até mesmo de pedir ajuda. Esse salmo que nós lemos faz parte de um grupo de cânticos que os viajantes cantavam quando iam para Jerusalém. Do capítulo 120 ao capítulo 134, eles são conhecidos como Cântico dos Degraus, ou até mesmo Cântico dos Romeiros. Foi escrito então lembrando desses viajantes. As viagens naquele tempo não eram como as de hoje, as estradas não eram como as de hoje, tinham muitas trilhas e tinha o calor sufocante, a falta de água, o cansaço por causa das longas distâncias trilhadas a pé. Então os viajantes ficavam ansiosos para chegar às cidades que eram edificadas sobre os montes. Lá eles teriam refúgio do calor, teriam água e estariam livres dos perigos dos assaltantes nas estradas. Sob os montes também aconteciam os cultos de sacrifícios a falsos deuses, a Baalins. Então, como um viajante nessa estrada da vida que também necessita de ajuda, de auxílio, o salmista escreve: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá o auxílio? De onde me virá a ajuda? Será que virá das cidades que estão edificadas lá em cima? Dos deuses que são adorados lá em cima? Dos próprios altos montes? Quantas pessoas têm buscado auxílio para a sua vida em outros deuses? Alguns nos montes, outros nos vales. Alguns nas cidades, outros nos campos. Alguns em pessoas, outros em coisas, outros em circunstâncias. Mas esse salmista nos dá uma preciosa lição. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus, o Senhor que fez a terra, o Senhor que é criador de tudo. O meu socorro vem dele. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de necessidade. É a Ele que nós devemos buscar. Deus é auxílio, é socorro, é refúgio. A Bíblia nos mostra que Deus é socorro para as circunstâncias da nossa vida. Quantas vezes a situação que nós vivemos já passou do nosso controle? No livro de Mateus, no capítulo 8, nos narra os discípulos atravessando o mar com Jesus no barco e de repente veio uma grande tempestade.
Os discípulos eram experientes, eram pescadores, mas parece que não conseguiram prever aquela situação. E então eles começam a se esforçar, a trabalhar dentro das suas habilidades para poder manter o barco em segurança, mas não tem êxito nessa luta. A Bíblia diz que as ondas já estavam passando por cima do barco. Quantas vezes as circunstâncias, as dificuldades na nossa vida já estão passando por cima da nossa cabeça? Não conseguimos mais ver o porto seguro. Muitos não conseguem mais ter esperança. Mas Jesus estava naquele barco. E veja a importância de Jesus estar na sua vida. Os discípulos clamaram por Jesus. Ele se colocou de pé e disse: Mar, aquieta-te, vento, pare de soprar, e houve calmaria. Jesus pode ordenar sobre a tempestade que está na sua vida e trazer calmaria. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia nos mostra também um Deus que é socorro bem presente quando nos falta alegria. Uma vez o Senhor chegou em uma cidade, uma vila chamada Naim, e uma viúva estava saindo, trazendo o corpo do seu filho para ser sepultado. Não havia alegria em seu rosto, nem em seu coração. Não havia esperança. E o Senhor chega a ela e diz: não chores. O Senhor tinha autoridade para dizer isso, porque Ele tocou naquele corpo e aquele jovem se levantou. E o Senhor devolveu aquele jovem à sua mãe. Não só o jovem, mas devolveu a esperança, devolveu a alegria. Um Deus que tem poder sobre a morte. Numa outra situação, o Senhor estava em um casamento em Caná da Galileia. João capítulo 2 narra essa história. E faltou vinho, símbolo de alegria. E naquela festa o Senhor transformou água em vinho. O Senhor devolveu a alegria à festa, devolveu a alegria àquele novo casal, à nova família, devolveu a alegria àquele lugar. Sabe o que podemos pensar com essas histórias? O Deus que transforma a água em vinho, o Deus que ressuscita mortos, pode muito bem transformar o seu choro em alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é certa, ela vem pela manhã. A Bíblia nos apresenta também um Deus que é socorro na solidão. E todas as vezes que eu penso em solidão, eu lembro de Zaqueu. Um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Não tinha amigos, as pessoas não se relacionavam com ele, pois era um judeu que trabalhava para os romanos, era infiel nos seus negócios. Mas quando Jesus entrou em sua vida, houve mudança na sua vida, houve mudança na sua casa, houve mudança no seu coração. Zaqueu não estava mais só, porque Jesus estava com ele. Você já pensou nesses dias que estamos vivendo, quantas pessoas estão sozinhas? Quantas pessoas estão vivendo, passando por um momento de solidão? Pessoas que talvez morem sozinhas ou até mesmo que não têm famílias. Deus é o socorro bem presente também nos momentos de solidão. A Bíblia diz também que Deus é socorro nos momentos de doença. Marcos capítulo 5 nos narra a história de uma mulher que tinha uma hemorragia. E é interessante o que o texto diz, que ela já tinha gastado tudo, tentado de tudo e não tinha conseguido resolver o seu problema. Mas ela teve fé de ir a Jesus e tocar em Jesus. E o seu problema foi solucionado. E quando Jesus a procurou, ela se apresentou a ele. E ela foi salva. Um Deus que é socorro bem presente na doença. Que pode salvar o corpo, mas também salva a nossa alma. A Bíblia diz que Deus também é socorro bem presente naqueles momentos onde as pessoas estão quase tirando a sua própria vida. A Bíblia narra de um soldado lá em Atos 16 que guardava Paulo e Silas e estava tudo bem até que ele dormiu e veio um terremoto e os cárceres se abriram e quando ele acordou ninguém estava no seu devido lugar. Um soldado romano podia fazer qualquer coisa com seu prisioneiro, desde que quando o juiz convocasse, ele apresentasse o prisioneiro lá. Senão, ele pagaria a pena que aquele prisioneiro teria que pagar. Aquele soldado estava perdido, não tinha mais esperança, todo mundo tinha sumido. Ele preferiu morrer. Mas antes dele tirar a sua vida, Paulo clamou dizendo: não faça isso, estamos todos aqui. O contato com a palavra de Deus. Quando Jesus, através da sua palavra, entra em nosso coração, ele traz de novo o desejo de vida.
Jesus é o nosso socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida. Dê a sua vida ao Senhor. Olhe para o nosso Deus, pois Ele pode salvar a sua vida. Que o Senhor nos abençoe.